Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma pré-aula da EBD, produzida pela família The Blue, a Igreja Assembleia de Deus, aqui em Blumenau. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e receba os nossos vídeos semanalmente. Eu sou o professor Aguiar e estarei aqui com você para ser um facilitador para a sua aula. Aqui estão os meus dados, caso haja alguma necessidade, eu terei o prazer de lhe atender no privado, ok? Deixa-me lhe informar qual é o roteiro da nossa pré-aula. Uma sugestão didática é sempre a nossa grande ênfase nas nossas pré-aulas, uma dica para você dinamizar a sua aula. Damos também alguns suportes, algumas abordagens teológicas e sempre terminamos com uma indicação ao professor. Você precisa lembrar, docente, que o início da aula ela é muito determinante para o tom do ambiente e das expectativas. E você é responsável em gerar esse ambiente leve, esse ambiente interativo. Pois bem, é importante você, docente, sempre iniciar uma lição quebrando um gelo, talvez fazendo uma conexão bem rápida da última aula, algum fator da semana, alguma coisa que deixa os seus alunos bastante assim interessados por aquilo que há de vir. Eu geralmente gosto nas minhas aulas de separar algumas palavras-chave que vai denotar qual é o caminho que eu devo percorrer. Expressões que precisam ficar no meu vocabulário ao longo da minha aula. Eu destaquei 5 palavras, você deve olhar a lição e destacar tantas outras, aquilo que você achar interessante. Purificação, santificação é a palavra mais central da aula desse domingo, santificação, lavagem, santidade e pureza. Essas 5 palavras vai traduzir muito bem a essência da nossa lição. Bom, nós estamos no trimestre do tabernáculo e seria interessante se você sempre colocasse lá em um material ou desenho no quadro a imagem do tabernáculo, né? Para que o seu aluno venha a ter essa visão, né? Essa imaginação a respeito da geografia do tabernáculo. Na aula passada, nós já entramos no tabernáculo. O que nós encontramos? A primeira coisa que nós encontramos no tabernáculo é o holocausto. Então nós falamos na aula passada sobre o holocausto. E você deve checar na lição número 4 quais são os simbolismos, né? Quais são os apontamentos do holocausto para a vida cristã, ok? Quando você passava o holocausto, então você vai estar de frente da pia de bronze. E é exatamente aqui a lição de hoje. O que significa essa pia de bronze para a nossa vida cristã? É muito importante você, docente, não se apegar demais nos pormenores dessa figura, né? Do tabernáculo em si literal. Pega sempre a ideia central e enfatiza isso, porque essa ideia central é esse princípio espiritual que fará sentido para a vida cristã hoje, para os seus alunos. Para a nossa introdução, eu sugeri a seguinte dinâmica. Uma pergunta para a sua classe. Quantos creem na tão grande salvação em Cristo Jesus? Ou seja, diga aos seus alunos quantos acreditam que são salvos, né, por Cristo Jesus, quantos têm certeza da salvação, quantos acreditam que essa salvação ela é magnífica, ela é vislumbrante, ela é a coisa mais importante da nossa vida. Faça essa pergunta que é muito simples, todos vão concordar, todos vão levantar a mão. Pois bem, então vem de fato a pergunta mais pedagógica.
Se esta salvação é tão grande, essa salvação é tão magnífica, aonde que nós temos falhado na compreensão da obra da salvação? Como que você deve construir isso? Por exemplo, igreja, essa salvação não é tão grande? Essa salvação não é tão magnífica? Por que que existe pessoas salvas? Pessoas cristãs, mas cuja vida não flui? Aonde que elas têm compreendido equivocadamente a obra da salvação? Essa é a tônica dessa pergunta. A salvação é maravilhosa, mas por que que muitas pessoas elas não fluem na vida cristã? Elas não florescem na vida cristã. Aí a pergunta é, por quê? É claro que se as pessoas não florescem é porque elas estão entendendo alguma coisa equivocada da salvação. E o ponto-chave dessa introdução é o que nós estamos compreendendo equivocadamente a nossa salvação. Por que que muitas pessoas, mesmo sendo cristãs, são pessoas tão raquíticas, são pessoas tão minúsculas, pessoas que não crescem, pessoas que não frutificam, ok? Lança isso para a classe, coleta as respostas e o ponto que você deve chegar é esse aqui. É porque muitos entendem que o novo nascimento é unicamente um ponto de chegada. Ou seja, muitas pessoas pensam que a vida cristã, que a salvação, a conversão é um ponto de chegada. Você ouve alguém orando por alguém. Vamos orar pela salvação do filho Esmirno. Aí nós oramos pela salvação do filho Esmirno o dia que ele entra na igreja e ele se converte, então nós fazemos assim, ó. Ufa! O filho Esmirno foi salvo, agora vamos orar para Jesus salvar a filha Esmirna. E a gente pensa que a salvação, a conversão de uma alma é o fim. E por que muitas pessoas não florescem? É porque elas acreditam que pelo fato que o nome delas estão escritos no livro da vida, está ótimo, está bom demais. Não preciso fazer mais nada, só preciso manter. E aqui é a chave da nossa lição de hoje. A pia de bronze vai chamar a nossa atenção para a importância da continuidade. Porque o novo nascimento não deve ser encarado unicamente como um ponto de chegada, mas principalmente como um ponto de partida. Não é um fim, é o começo. As pessoas estão tendo uma vida tão rasa, tão superficial, porque elas acreditam que pelo fato de elas serem salvas, acabou, está tudo certo. Não preciso operar grandes ações na vida cristã. E a lição de hoje é essa. Quando você chega no altar do holocausto, você foi salvo, é o Calvário. O seu nome é escrito no livro da vida, os seus pecados são perdoados. Mas a pia de bronze fala de uma ação que precisa suceder ao longo da sua vida cristã, que é a lavagem, que é a purificação, que é a santificação. E aqui é a raiz da lição de hoje. A santificação é para nos dizer que a salvação nos sobreveio, mas a obra continua. Você precisa dar continuidade a esta obra. É quando nós terminaremos esta lição com essa grande consciência. A pia de bronze vem dizer: a nossa salvação não é um ponto de chegada. A nossa salvação é um ponto de partida. Não é o fim, é o início de uma nova vida. Tudo bem? Ok. Tendo dito isso, o primeiro tópico você tem o destaque da santidade, né? É claro que aqui no holocausto, essa pia do holocausto, na verdade, todos os passos do tabernáculo é um apontamento para a santidade. Deus chamando o seu povo à santidade. O sacerdote, ele havia acabado de
oferecer sacrifício no holocausto, mas agora, quando ele vai avançando no tabernáculo, a pia de bronze está diante dele e ele precisava se lavar as suas mãos nessa pia. E aqui fala o quanto que Deus é criterioso em relação à sua santidade. Eu penso que a ênfase no primeiro tópico não é você se perder nos detalhes do tabernáculo, ok? Mas pega a ideia central. A pia está nos apontando que Deus se importa muito com a nossa santidade. E a santidade é exatamente esse caráter de Deus, essa essência de Deus que precisa estar na consciência de todo cristão. A pia de bronze vem nos lembrar de que o pecado mata. Todo o critério de Deus para o sacerdote em se lavar, em se purificar, é exatamente para que ele não pudesse morrer diante da presença de Deus. A santidade é exatamente uma luz que precisa acender em nossa consciência de que o pecado, ele é morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, seja santo e viva a vida de Deus. Então você deve enfatizar a grandeza da santidade, o quanto que nós devemos levar a sério a santidade na nossa vida cristã, porque Deus é santo. Sede santo como Deus é santo. Dê essa ênfase na santidade de Deus no tópico primeiro. E eu vou lhe dar uma sugestão de como você deve terminar o primeiro tópico. Após você abordar toda essa santidade de Deus, eu vou lhe dar uma dica de como você pode tornar esse tópico impactante, ok? Vamos lá. Pergunta à sua classe, o que é santidade? O que é ser santo? Imediatamente, grande parte vão dizer, ser santo é ser separado. Ok, ser separado, parabéns, é isso mesmo. Aí então você faz uma outra pergunta. Ser separado de quê? Então eles responderão, ser separado do pecado. Ok, muito bem, muito bem, muito bem. Mas você fala assim, olha, eu preciso que vocês me ajudem um pouco mais. Se ser santo é ser separado, e separado do pecado, isso quer dizer que Deus é santo e ele é separado do pecado. Mas houve um momento em Deus em que não existia pecado. Não existia nada criado. A única existência era o próprio Deus. Então ele era separado de quê? Sendo que não havia pecado. Não havia criação. Então ele era separado de quê? Porque a palavra separado só tem sentido se houver duas extremidades, duas realidades. Mas se não há pecado, se não há criação, se não há nada, só é Deus, então ele era separado de quê? Aí vai levantar aí um grande burbúrio, ok? Então você pode dizer, conversa então aí com quem está ao seu lado e tenta resolver isso aí. E eles vão conversando aqui, conversa dali, você vai movimentar a classe, tá? Ok? E então, tendo lá dado 2, 3 minutos, você fala, eu tenho uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é, vocês acreditam que a santidade é um atributo indispensável na vida cristã? Sim, claro, ok. Então eu quero que vocês me respondam a seguinte questão. Se santidade é tão importante para a vida cristã, por que quando Jesus esteve no seu ministério, em nenhum momento ele deixou um mandamento para nós sermos santos? Aí vai mexer com a classe. Aí vai mexer, porque você vai dizer o seguinte, Jesus não deixou nenhum mandamento para sermos santos.
Quem deixou o mandamento para nós sermos santos foi Pedro, foi João, foi Paulo, mas Jesus não deixou nesses termos, sede santo. Não tem esse mandamento em Mateus, Marcos, Lucas e João. E você então vai revirar a classe. E eles vão dizer, não precisava, porque ele era própria a santidade. E você vai dizer, isso é bonito, mas não é a resposta. E depois eu vou explicar por quê. Deixa eles conversar entre eles, deixa eles movimentarem, ok? Passado um tempo de movimentação, chama a classe para si. Ouve as respostas, valoriza todas elas e então você vem com o entendimento. Por que que essas duas perguntas estão interligadas? É muito simples. Por que que Jesus não deixou nenhum mandamento para nós sermos santos? Sede santo. Não tem. Nos evangelhos Jesus não deixou. É porque o único mandamento que Jesus vai deixar para os seus discípulos é: amem. Amai. O único mandamento que Jesus nos deixou foi o amor. E por quê? É porque quando ele nos deixa o mandamento para amarmos uns aos outros e amar a ele, você está sendo santo. A sua santidade é sinônimo de amor. Eu amo e então eu sou santo. Eu sou santo quando eu amo. Não existe santidade fora do amor e não existe amor fora da santidade. Então, por que que Jesus ele vai sintetizar a vida cristã no amor, sendo então sinônimo de santidade? E aqui eu quero que você leve a classe a interpretar a prática da santidade no amor. Por quê? Porque se eu fico unicamente com santidade e separação, eu corro o risco de me separar de pessoas, achando que isso é santidade. Ah, então eu vou para o quarto e eu vou jejuar 3 dias e eu vou me separar de tudo e de todos, que eu preciso me santificar, eu preciso me separar. Mas será que isto é santidade? O quanto que você passará em jejum e oração, isso só será santidade quando você sair desse quarto e se mover em amor. A maneira com que você vai abraçar a sua esposa, a maneira com que você vai abraçar o seu marido, os seus filhos, os seus pais, a maneira com que você vai amar os seus inimigos, aí que vai ser definido e evidenciado o quanto que você saiu santo do seu secreto. Você olhar para a santidade pelas lentes do amor amplia, porque você irá traduzir o amor pelo abraço, você irá traduzir o amor pela atenção, pelo perdão. Então, como assim? Não há santidade em mim se eu não tenho comunhão com as pessoas. Não existe santidade em mim se eu não perdoo as pessoas. Não existe santidade em mim se eu não amo as pessoas como Cristo me amou. Quando você encara a santidade com as lentes do amor, então você não tem problema em relação ao Deus Santo, porque Deus é santo porque Ele é amor. E antes de tudo ser criado, por que que Ele era santo? Porque Ele era amor. Então termine esse ponto tentando trazer à mente dos seus alunos de que a prática da santidade é o amor. Só que alguém vai dizer, mas e o pecado? Porque as pessoas pensam que o amor é você ser passivo. E então eu vou te dar uma resposta muito simples. Você quer saber como que o amor vive? Olha para Jesus. Jesus é a encarnação do amor. Olhe para Jesus. Jesus tolerou o pecado? Claro que não. Pois bem, não é pelo fato de você amar que você vai tolerar pecado. Preste atenção. Tudo que Jesus fez em relação às pessoas é tudo que o amor deve nos mover em relação às pessoas. Ok?
Espero que você consiga passar essa ideia para os seus alunos. Santidade é quando eu amo. E eu amo é porque eu sou santo, ok? Segundo tópico, a pia, um lugar de limpeza e pureza. A minha dinâmica aqui é muito simples, tá? Mas ela é muito importante. Qual é o único instrumento de limpeza, ok? Para a vida cristã? Qual é o único instrumento que Deus utiliza para nos purificar? A lição está repleta disso. Palavra, a água. A água é a palavra de Deus, né? Então preste atenção. A santificação, ela acontece na nossa vida, e o único instrumento que Deus tem para nos santificar é a sua palavra. Não existe santificação sem palavra. E aqui você deve chamar a atenção dos seus alunos em relação ao valor da palavra. Por que as pessoas estão vagarosas no seu desenvolvimento? É porque elas estão muito distantes da palavra. Qual é a exposição que você fica diante das Escrituras? Qual é o tempo diário de meditação, de leitura bíblica que você tem? Por que nós fracassamos muito na nossa santificação? Muito simples, porque nós não valorizamos com intensidade as Escrituras. Quantas pessoas pegam as Escrituras e colocam em qualquer lugar, colocam no chão? Pergunta para os seus alunos qual foi a última vez que uma pregação, ele saiu do culto com uma anotação da pregação que ele recebeu de Deus. A mensagem que o pregador trouxe, e aquilo foi tão impactante que ele anotou, ele tem um diário, ele tem uma pasta no celular, que ele anota uma frase da pregação, da exposição da palavra. Não, as pessoas vão para o culto, meu Deus, tem gente que entra janeiro e sai dezembro e não anota nada, mas nada. Como assim você será purificado? Como assim você será lavado? Você será santificado? Segundo João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Deus não tem, filmes, livros, nada disso nos purifica. O que nos santifica é a palavra. É a palavra. Chama os seus alunos a uma paixão pelas Escrituras. Chama os seus alunos a uma paixão pelas Escrituras. Qual é o único instrumento de limpeza? É a palavra. Agora, olha que coisa interessante. Chama a atenção dos seus alunos para a comunhão bíblica. Porque o que eu chamo de comunhão bíblica? A comunhão bíblica eu chamo João 13. Lavai os pés uns dos outros. Olha que coisa interessante. A água é a palavra. Mas o limpar os pés, o derramar da água aos pés uns dos outros, é a comunhão. Existem aspectos da nossa santificação que será realizada apenas na comunhão. Você precisa se envolver com pessoas bíblicas, com pessoas que derramarão palavra na sua vida e te ajudará a se limpar. Dá uma olhada, diga aos seus alunos, dê uma olhada ao seu círculo de amizade, se as suas amizades estão te purificando. Se as tuas amizades é bíblica no sentido de elas derramarem palavras, tratamentos, ações para você de sorte que te torna mais limpo e mais purificado. A comunhão bíblica é a comunhão da igreja. É na comunhão que uns aos outros vai derramando água em nossos pés. E nesse processo de comunhão é que nós somos limpos e purificados na nossa santificação. Ok? Tem um vídeo
das portas abertas sobre as Escrituras. As Escrituras é um vídeo muito, mas muito bom. Eu vou deixar aqui para ser baixado também, ok? Vou deixar aqui para vocês baixarem. Vocês poderão passar esse vídeo, não dá nem 2 minutos, não dá nem 2 minutos, mas é um vídeo que mostra a paixão pelas Escrituras. De algumas igrejas perseguidas, ali conta a história de um irmão que teve a sua casa queimada, porque ele era cristão. E quando a casa estava sendo queimada, o seu desespero não era porque a casa estava sendo queimada, não é porque as coisas estavam sendo queimadas. O seu desespero era porque a sua Bíblia estava lá dentro e estava sendo queimada. Passe esse vídeo nesse momento exato para chamar a atenção dos seus alunos a uma vida voltada para a palavra, porque ela que nos lava. A pia é esse apontamento para o lugar da palavra na nossa vida. Ok? Muito bem. O terceiro tópico e último tópico, você deve, então, sintetizar a ideia central da lição, tá? Que é a santificação, tá? O que é interessante? Eu coloquei aqui para vocês os 3 tempos da nossa salvação, ou os 3 estágios da nossa salvação, ou as 3 fases da nossa salvação. Queira chamar, qualquer uma delas se encaixa. A nossa salvação é dividida na nossa conversão, na nossa santificação, que é o assunto da lição, e a nossa glorificação, ok? Para a nossa conversão, você tem a metáfora que Jesus dizendo, eu sou a porta. Quanto tempo você demora para passar numa porta? Um passo. Então isso quer dizer que a nossa conversão, ela acontece, é um ato. Você confessou a Jesus como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, você é salvo. Então é um ato. É um milagre de um momento, é a nossa conversão. É o nosso novo nascimento. Você nasce quantas vezes na vida? É uma só vez. Então a conversão acontece uma única vez. Mas Jesus não disse apenas que ele era a porta, ele disse que ele era o caminho. Então o caminho você não resolve, o caminho num passo, o caminho é uma caminhada, são muitos passos, então não é um ato, é um processo. Então a santificação é um processo, é a ideia do terceiro tópico, ok? É uma jornada. E a glorificação é uma metáfora que Jesus utiliza da escada, a escada de Jacó que liga do céu, da terra ao céu, ou seja, quando você chega na consumação da sua salvação. Você deve terminar o terceiro tópico enfatizando a santificação, que é nada mais, nada menos do que a continuação da nossa salvação. O que você deve destacar? Eu te dei pelo menos 3 textos, tá? 3 textos eu te dei e eu quero que você, eu sugiro, tá? Sugiro, sempre respeitando aí a sua dinâmica de aula, tá? Eu sugiro que você dê esses textos para a classe ler, tá? Alguém acha esses textos, ok? Distribui lá para eles lerem, tá? Ok. Peça para quem leia Filipenses 2:12, tá? A última parte do versículo vai falar, operai a vossa salvação, tá? Operai a vossa salvação. Se a versão que alguém leu for operai, escreva lá no quadro, se você tiver acesso ao quadro, escreva lá, operai, tá? Numa outra versão tá lá, desenvolvei. Escreve lá no quadro, desenvolvei. Tem uma outra que fala trabalhai. Escreve lá no quadro, trabalhai. Então você tem operai, você tem desenvolvei, você tem efetuai, você tem trabalhai, tá? Você tem trabalhai. Pelo menos essas 4 expressões em relação a esse versículo. O que você precisa destacar aqui? É que o texto está chamando a gente a uma responsabilidade.
preste atenção. Você fez alguma coisa para você nascer de novo? Não. Não. Você apenas nasceu. A nossa salvação, ela começa não em nós. A nossa salvação, ela começa em Deus. Agora, a santificação, você é ativo na sua santificação. Percebe que o texto fala, é a gente que tem de operar. Isso você olha para o quadro. É a gente que tem de operar, é a gente que tem de desenvolver, é a gente que precisa trabalhar, é a gente que precisa efetuar. Percebe que coisa interessante? Então, a santificação é um chamado à responsabilidade pessoal. Pessoal. Paulo escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, desperta o dom que é em ti. Não era o pastor que tinha que despertar, era Timóteo. Então a santificação é uma responsabilidade tua para o desenvolvimento da sua salvação. O segundo texto, Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas que são de cima. Ó, pensai, buscai. Pensai, versículo 5, mortificai, versículo 8, despojai-vos, versículo 12, revesti-vos. São verbos de ações que chamam a gente para a nossa responsabilidade. 1 de Pedro, capítulo 1, vai falar para a gente acrescentar virtudes à nossa fé. Olha que coisa interessante, são textos que precisam ser lidos para que você feche na seguinte questão. A santificação é um chamado para você agir, para você colocar em ação, para você ampliar aquilo que você recebeu de Deus, a tua tão grande salvação. Por que muitas pessoas não crescem na vida cristã, mesmo sendo salvas? Porque elas pensam que a salvação é um ponto de chegada. Não, a salvação é um ponto de partida, é uma continuidade, agora está com você. Então você não pode, diga aos seus alunos que eles não podem transferir para ninguém essa responsabilidade da santificação. A pia de bronze é nada mais e nada menos do que uma limpeza, uma purificação diária em que você precisa operar na sua vida. O Calvário já passamos, mas a santificação é você sendo desenvolvido segundo o caráter de Cristo. Thomas Edison vai dizer que a santificação ela é gradual. Se ela não aumenta, é porque não está viva. Isso é muito sério. Eu penso que você deve terminar conduzindo os seus alunos em duas questões. Quais as áreas da sua vida que você já melhorou? É um tempo de reflexão. Então você pode pedir para eles escreverem em algum papel ou apenas pensar em si mesmo. Quais são as áreas da sua vida que você já melhorou? Segunda pergunta, quais são os pontos mais cruciais que necessitam de mudança? E então, a partir desse pensamento, chama os seus alunos a fazer uma oração para que ele leve a sério esses pontos cruciais. Pode ser temperamento, pode ser uma falha de constância, são tantas áreas, mas ele precisa entender que é responsabilidade dele deitar água nas áreas dessa vida para que seja lavado. Dê atenção a pessoas maduras que te aconselham. Dê atenção a pessoas sérias em Deus que liberam palavras ao teu favor. Às vezes são palavras de confronto. Às vezes são palavras de correção, de admoestação. Aceite. É Deus usando elas pela palavra para te lavar, para te purificar. Porque este é o processo da santificação. Que o Senhor Jesus te abençoe. Tenha uma excelente aula e que os seus alunos saiam pensativos. O quanto que a santificação está em movimento neles. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Até a nossa próxima aula.